Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, e a liturgia que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O texto do evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Abre comigo e acompanha, porque é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, aproximando-se os discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu para ele, a fim de saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Jesus respondeu-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos expeli-lo? Ele disse-lhes: essa espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa semana, daqui 2 dias, nós começamos a nossa quaresma. Daqui 2 dias nós vivemos a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, o início da nossa preparação para o tríduo pascal, 40 dias de um verdadeiro retiro espiritual que a liturgia da igreja nos propõe. E como instrumento de trabalho, como instrumento labores dessa quaresma, a igreja nos dá 3 ferramentas: o jejum, a oração e a esmola. É como se fosse um trilho de trem. Imagine você que a sua alma é um trem que precisa viajar rumo à santidade, avançar cada vez mais na santidade, viajando um trem que viaja direto ao coração de Deus. É a nossa alma. Mas para chegar ao coração de Deus, esse trem precisa do trilho. E o trilho desse trem são essas 3 ferramentas: o jejum, a esmola e a oração. Como um trilho de trem que tem as 2 linhas de metal, as 2 linhas férreas de metal e os batentes de madeira que unem as 2 linhas férreas. Uma linha de metal é o jejum, a outra linha de metal é a oração.
e unindo essas duas linhas, os batentes da penitência. Hoje, já nos preparando para a Quaresma, a liturgia nos apresenta a linha da oração. E aqui no nosso canal Subir na Montanha, ao longo desse retiro quaresmal que vamos começar nessa quarta-feira, vamos sempre retomando esse raciocínio, a oração, o jejum e a esmola. Hoje vamos falar da oração. Veja bem, Jesus estava retirado com seus discípulos. Aqui nos versículos anteriores, Jesus se retira com Pedro, Tiago e João. E aqui no versículo 14 ele retoma. E quando ele retorna, junto aos demais apóstolos e discípulos, ele encontra um alvoroço, uma confusão. Acontece que havia um menino que era possuído por um demônio. E o pai desse menino havia trazido seu filho possesso para que os apóstolos expulsassem o demônio. Eles haviam tentado, mas não haviam conseguido. E Jesus o censura. Jesus diz no versículo 19, respondeu-lhes Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Jesus censura a incredulidade dos apóstolos e se incomoda de tal forma que diz que até quando vocês vão contar comigo? Até quando? É para vocês resolverem essa questão, vocês não conseguiram resolver porque lhes falta a fé. Mais uma vez, Jesus toma o tema da fé. Quando o pai do menino diz, no versículo 23, versículo 22, se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Olha que o pai do menino também não tinha uma fé verdadeira, não tinha uma fé profunda. Ele diz ao Senhor Jesus, se o Senhor pode alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. Imediatamente Jesus também repreende o pai do menino e diz, no versículo 23, disse-lhe Jesus, se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então o pai do menino disse, eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. E Jesus então opera o exorcismo e aquele menino é libertado do demônio, retoma a sua saúde completa e total e volta para casa feliz com seu pai. Mais tarde, Jesus vai dizer aos apóstolos, nos versículos 28 e 29, depois de entrar em casa, depois que acabou toda aquela confusão, cessou todo aquele tumulto, Jesus se recolhe novamente com seus apóstolos e num recolhimento, num retiro com seus apóstolos, ele conversa com os 12. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, por que não podemos expelir esse demônio? Jesus respondeu, versículo 29, essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. E aí está o centro, o núcleo, o coração desse evangelho, a oração. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A oração pode tudo. Nada é impossível para aquele que crê e ora. Queridos, olha só, Jesus primeiro censura os apóstolos pela falta de fé. Versículo 19, respondeu-lhes, ó geração incrédula, ou seja, ó geração que não acredita. Depois Jesus vai censurar o pai do menino. Se podes, tudo é possível àquele que crê. A oração pode tudo. A oração pode tudo, tudo é possível para aquele que reza, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Mas a oração é como um veículo, como um carro. Para o carro rodar, o carro funcionar, ele precisa de combustível. Ele precisa de gasolina. E o combustível da oração é a fé. Tudo é possível àquele que crê. E sabe por que nós não rezamos? Sabe por que nós não temos vida de oração? Porque nos falta fé. Lembra que eu falei para você dos 3 pilares da nossa quaresma? Os 2 trilhos, as 2 linhas férreas e os batentes, jejum, esmola e a oração? A oração, queridos. Hoje vamos falar da oração. Tudo é possível àquele que crê. Tudo pode ser mudado pela oração. A oração é uma arma poderosa de salvação, porque a oração é a senha que abre o cofre de Deus. A oração arranca milagres do coração de Jesus. Só que a oração precisa do seu combustível, que é a fé. E nós não rezamos, como eu dizia, nós não rezamos porque nós não acreditamos de verdade. Se nós crêssemos, se nós tivéssemos uma fé verdadeira, uma fé autêntica, seríamos homens e mulheres de oração e operaríamos milagres.
Santa Catarina de Sena, quando jovem, a mãe dela estava enferma, estava prestes a morrer. E ela tentou preparar a sua mãe para morrer bem na graça de Deus. A mãe de Santa Catarina de Sena se recusou a morrer. Ela dizia, não quero morrer, não quero morrer. Santa Catarina dizia, é o melhor momento para você morrer, para entrar na glória de Deus. Recebe a confissão, recebe o sacramento da penitência. Desculpe. Recebe a unção dos enfermos, mãe. Prepara a tua alma para entrar na glória de Deus. E a mãe dela se recusava a se confessar e a receber a extrema unção. Não porque ela não acreditava nos sacramentos, mas porque ela não queria morrer de jeito nenhum. Mas a doença é implacável e de fato a mãe dela morreu sem os sacramentos, sem confessar e sem receber a unção dos enfermos. Santa Catarina, vendo que a mãe dela havia morrido sem os sacramentos, ela se prostra diante do corpo já morto da mãe e ora, pede a Deus, Senhor, minha mãe morreu sem os sacramentos, mas tudo é possível ao Senhor. Eu creio, Jesus, no teu poder, traz a minha mãe de volta, ressuscita a minha mãe. E um milagre tremendo aconteceu. A mãe de Santa Catarina ressuscita, recobra totalmente a saúde e vive mais 50 anos, morrendo com quase 90 anos, 89 anos. Um milagre tremendo. Tudo é possível ao que crê. Santa Catarina acreditou e a mãe dela ressuscitou. São Pio de Pietrelcina, uma senhora estava com o seu bebê doente e viajou a San Giovanni Rotondo para apresentar o seu filho doente ao Padre Pio, porque ela acreditava que o Padre Pio poderia curar o seu filho que estava com uma enfermidade muito grave. Ela viajou de trem para Pietrelcina, para San Giovanni Rotondo, né? Padre Pio nasceu em Pietrelcina, mas viveu 50 anos em São Giovanni. Então essa senhora viajou com sua criança enferma para San Giovanni Rotondo. Durante a viagem no trem, a criança morreu. A mãe não desistiu, a mãe acreditou. O Padre Pio pode interceder a Jesus e Jesus vai ouvir a oração do Padre Pio. Então ela pegou o cadáver daquele bebê, colocou dentro da mala e viajou mais um dia e uma noite com o cadáver da criança dentro da mala. Chegou a São Giovanni Rotondo, foi à igreja do convento dos franciscanos, dos capuchinhos, se colocou diante do Padre Pio, havia uma multidão na igreja, a igreja estava cheia, o Padre Pio havia acabado de celebrar a missa. Então ela abre aquela mala e apresenta um cadáver de um bebê e diz, Padre Pio, me ajuda. A multidão fica em choque, vendo aquela mãe que trouxe um filho morto na mala e apresenta aquele cadáver para o Padre Pio. O Padre Pio então se ajoelha, toma o bebê no colo, faz uma oração e depois de voltar da sua oração ele olha para a mãe e diz assim, seu filho não está morto, ele apenas dorme, amamente ele. E o menino ressuscitou. Ressuscitou. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Hoje, Jesus diz, certa espécie de demônio só pode ser vencido pelo poder da oração. A oração pode vencer os infernos. O que Jesus está dizendo é que a oração pode vencer os infernos. A oração é a mais potente arma que nós temos, porque a oração é a senha para os cofres de Deus. Assim como Santa Catarina de Sena ressuscitou pela oração, Deus ressuscitou a mãe de Santa Catarina, pela oração, por meio da intenção do Padre Pio, Deus ressuscitou aquela criança. Pela oração, Deus quer operar milagres e prodígios na sua vida. Creia e reze com fé. Mas Fábio, eu não tenho essa fé capaz de mover milagres. O próprio Evangelho de hoje nos ensina. Versículo 24. Imediatamente exclamou o pai do menino, creio, Senhor, mas vem em socorro à minha falta de fé. O pai daquele menino dizia, Senhor Jesus, eu creio que tu podes, tanto que eu trouxe meu filho possesso, mas a minha fé ainda não é suficiente. Dai-me a graça de acreditar, Jesus. Para encerrar esse vídeo, eu quero te convidar a orar como esse pai. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Vamos fazer essa experiência. 2 movimentos. Primeiro movimento, peça a Deus que aumente a sua fé, que te dê uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé de milagres. E o segundo movimento, ataque o céu. Ataque o céu pela oração.
A oração é a senha dos cofres de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Que Deus te abençoe. Seja um homem e mulher de oração. Viva Maria Imaculada.